Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre ações, um dos principais ativos financeiros em se tratando de renda. Então, vamos começar definindo o termo. O que são ações de fato, né? Ações são frações do capital social de uma empresa que está listada na Bolsa de Valores. Então, já vimos ali o que é uma Bolsa de Valores, né? E as ações, elas são participações, são fatias da empresa que são negociadas, de modo que a empresa consiga captar recursos, né, dos investidores e os investidores consigam deter uma participação nessa empresa, de modo que se ela tiver bons resultados, a tendência é que suas ações se valorizem. Então, basicamente, é isso que move ali os interesses dos indivíduos ao comprar e vender ações. Então, quando você adquire uma ação, você literalmente se torna um proprietário de uma parcela do negócio. Mesmo que você tenha uma única ação da maior empresa dos Estados Unidos, você é um sócio minoritário, você tem um direito ali, ainda que pequeno, tá? Então, com isso, você tem o direito de participar dos lucros, dos dividendos também. Você corre alguns riscos, porque se a sua participação desvalorizar, você também vai ter um certo prejuízo com isso, né? Porque o que você comprou por um preço agora vai estar com preço descontado. E dependendo do tipo de ação, você também consegue ter direito a voto nas decisões da empresa, bem como eleições de conselhos, enfim. Quanto maior a empresa, mais poder de voto nessa empresa você tem. E como que a gente ganha dinheiro com a ação, de fato? Bom, o primeiro ponto ali é a valorização das ações, como eu comentei ali no slide anterior. Se você compra uma empresa, vamos supor ali uma empresa que está começando agora na Bolsa de Valores, supondo que a ação dela custe R$10 hoje. Se daqui a 2 anos, depois de muito trabalho, de bons resultados, ela cresceu e expandiu, seus lucros aumentaram consideravelmente e essa ação agora está valendo R$100. Então, tivemos ali um ganho bem expressivo, né, de 10 vezes o valor. Se você vender suas ações a esse preço, aí você vai ter o que a gente chama, que é a diferença de valor que você obtém ao liquidar sua posição. Também podemos ganhar com dividendos e proventos. Periodicamente, algumas empresas todo mês, algumas a cada 3 meses, enfim, algumas não fazem. As empresas e repassar uma parte de seu lucro líquido como dividendos aos acionistas. Então, uma parte dos lucros da empresa, o que ela tem de lucro, ela pode reinvestir na própria empresa, que ela pega um percentual e faz isso sim. Outra parte ela usa para remunerar os acionistas majoritários e outra parte ali para cobrir eventuais despesas, mas também repassar aos acionistas minoritários, tá? Então, o lucro líquido, quando eu falo, é quando ela já pagou tudo, já teve todos os seus gastos ali com produção, com funcionários, impostos. Quando tem lucro líquido, aí isso pode ser repassado ou reinvestido na empresa, tá? Então você pode receber proventos, quanto maior a quantidade de ações que você tem, maior a quantidade de dividendos que você receberá também. E caso você queira pegar esses dividendos que você recebeu, né, comprar mais ações, o potencial de ganho que você vai ter no longo prazo, ele aumenta muito. É o que a gente costuma chamar de bola de neve. Efeito bola de neve, perdão. No Brasil, quais são os principais tipos de ações? Então, já dando uma pincelada em governança corporativa. São as ações ordinárias, né, que são aquelas que dão direito a voto para o acionista. Então, mesmo que seja um acionista minoritário, tem um direito ali de participar da assembleia. Claro que se tiver uma ação apenas, o voto dele vai valer menos do que dos majoritários. E esse tipo de ação recebe dividendos, mas não tem a prioridade. Enquanto que quando você vai comprar, elas terminam com o algarismo 4, elas não dão direito a voto, mas tem preferência na distribuição de dividendos. Então você pode receber mais dividendos com as ações PN do que com as ON, ok? E agora sobre governança corporativa, tá? Então o que é governança corporativa? Corporativo quer dizer que se trata de um ambiente corporativo, né? Então vamos ver ali uma empresa de grande porte, ou uma empresa listada na bolsa. E governança se refere a todo o conjunto de princípios e práticas que balizam a tomada de decisão na empresa. Então, o que significa isso que eu falei?
é como que as decisões são tomadas, né? Quais são os parâmetros, os valores da empresa ali refletidos na prática. Por exemplo, qual é a política de contratação, qual a política da empresa em relação ao meio ambiente, enfim, as decisões operacionais, como são feitas, como que é a organização, a estrutura, a estratégia, enfim. A governança trata mais dos conselhos de administração, né? Os conselhos ali, eles compõem, eles fazem parte dessa governança porque as decisões deles vão impactar diretamente o futuro da empresa como um todo. Então, por isso que temos que ter uma boa governança, né? Uma boa governança é aquela que as pessoas realmente cumpram com o que está previsto no estatuto, que visem ali as melhores práticas para a empresa, que tenha responsabilização e equidade, principalmente para com os acionistas minoritários. Então temos alguns níveis, tá? Eu linkei aqui os primeiros. E quanto maior o nível, melhor o indicador de governança corporativa. E a gente consegue ter uma certa expectativa de que quanto melhor a governança corporativa, a tendência é que tenham melhores resultados na empresa. Tá? Então, o nível 1, quando a empresa entra nesse nível, ela costuma aderir a algumas regras básicas de transparência, tá? Principalmente oferecendo algumas informações mais detalhadas. É bom lembrar que para cada nível ela vai ter custos, né? Ela vai ter que ter um pessoal de repente alocado em cumprir com as obrigações, enfim. Mas se ela quiser realmente ter os melhores indicadores de governança, tá lá no top do ranking de governança, ela tem que ir por esse caminho. Já o nível 2, as exigências começam a ficar um pouco mais rigorosas, principalmente no que tange a equidade para com os acionistas minoritários, pois agora eles podem participar também das eleições do Conselho de Administração, eles podem colocar membros, indicar membros para participar da empresa e que vão participar das decisões diretamente. Já o novo mercado é o mais alto padrão de governança dentro da B3 e a empresa só emite ações ordinárias. Então, o que isso reflete na prática? É que agora qualquer acionista minoritário ele pode participar das decisões da empresa. Tá? Então isso demonstra que ela não está no mercado só para captar dinheiro e se financiar. Ela realmente está querendo entregar valor ao seu acionista, né? Quer ouvir ele que ele participe também. Isso é muito interessante. E como que a gente analisa ações? Né? Então temos duas formas ali. A primeira delas é a análise fundamentalista. Então você vai analisar os fundamentos da empresa. Então, aqueles indicadores que balizam a saúde da empresa, que estruturam, né, são aqueles indicadores sobre os quais o sucesso da empresa se fundamenta, ou o fracasso também. Né? Então, temos ali alguns indicadores como o preço sobre o lucro, né, que você pega ali o preço de uma ação e o lucro por ação, para você ver em quanto tempo você vai recuperar o seu investimento. Né? Isso ajuda a saber se a ação está cara ou se está barata. O ROI, que é o retorno sobre patrimônio líquido. Então, tudo que ela tem de patrimônio líquido, quanto que isso daí tem de retorno de lucro. Né? Então, isso vai ser um percentual e isso é bastante importante para saber o quanto do patrimônio ela está gerando de lucro. Dívida sobre EBITDA. Então, o EBITDA são os lucros operacionais antes dos impostos, dos juros, da depreciação e da amortização. Então é o lucro operacional, né? Se você pega a dívida e divide por isso, você consegue ver o nível de endividamento da empresa. Isso ajuda a ver se ela está alavancada ou não. Dividend yield, quer dizer o rendimento em dividendos que o investidor pode ter, dentre outros indicadores. Né? O próprio EBITDA, isoladamente, também pode dar uma boa ideia. O lucro líquido, enfim, o fluxo de caixa. Se você combina esses indicadores, você consegue ter uma análise um pouco mais profunda e sólida, mais robusta. Isso ajuda bastante porque na análise fundamentalista você consegue ver o que comprar, né? O que realmente vale a pena, qual ativo que realmente pode me entregar valor e o que aqueles que não, é só o pessoal querendo captar dinheiro e dane-se o acionista, né? Então, a análise fundamentalista, a um resumidíssimo modo é isso, tá? Vai ter um vídeo só para análise fundamentalista. Já na análise técnica, é aquela análise que o pessoal costuma olhar mais gráficos. Né? Então, quando a gente fala de mercado de ações, né, renda variável, o pessoal já começa a imaginar aqueles gráficos. Né? Então, é o tipo de análise que estuda o comportamento dos preços e dos volumes. Então, literalmente, né, uma das premissas da análise técnica é que com base nos dados passados você pode tomar alguma decisão sobre um possível passo no futuro, tá? Ela não é 100%
correta, né? Mas existem tendências. A tarefa da análise técnica é tentar mapear alguma tendência de mercado para saber se é o caso comprar ou vender agora. Tá? Então, enquanto a análise fundamentalista, o paradigma é mais sobre o que comprar, na análise técnica é mais quando comprar ou quando vender. Então, os principais indicadores de análise técnica. Então, temos as médias móveis de curto, médio e longo prazo. Você faz uma combinação entre elas para ver se está num ponto de convergência, de repente vai ter uma alta volatilidade. Retração de Fibonacci, que é como se fosse um gráfico que você traça ali dentro do gráfico, que você consegue, de acordo com as proporções ali do matemático, do Rho, você consegue traçar possíveis linhas de suporte e resistência de acordo ali com a variação de preço. Tá? A convergência de médias móveis, também, o MACD, você consegue ver se com isso, em que momento que está, se vai ter muita turbulência ou não, combinando isso com volume, se você consegue ter uma ideia se vai ter uma pressão para aumento ou diminuição de preço. E banda de Bollinger, que com isso, com esse indicador você vê se o preço está muito volátil ou não. Também ali é um bom indicador para ser analisado. Também temos ações no mercado internacional, né? Eu falo isso por quê? Porque nós, brasileiros, podemos adquirir ações no mercado internacional. E é altamente recomendável fazer isso porque, como eu vou falar mais adiante, na parte de diversificação, nós conseguimos nos sistemas financeiros ali um pouco mais sólidos, com inflação menor, com risco político menor, como é o caso dos Estados Unidos e da própria Europa também. Então conseguimos comprar ações da Apple, da Tesla, da Nestlé, da Volkswagen na Europa, enfim. Também a China, né? Mas a China já é uma coisa um pouco mais complicada, né? Em virtude do tipo de governo deles, que é altamente intervencionista, que manipula a taxa de câmbio. Então isso já pode impactar bastante nos investimentos. Mas os principais ali, Estados Unidos e Europa, nós podemos claramente participar. Então, small caps são pequenas empresas que normalmente estão iniciando no mercado, mas que têm bons fundamentos. Então, uma empresa grande e consolidada hoje e excelente, como a WEG, uma empresa de motores, um dia ela já foi uma small cap. Então, nós podemos, de repente, tentar alocar uma parte do nosso patrimônio a ser investido em algumas pequenas empresas assim, porque se conseguirmos acertar, nós poderíamos ter um ganho muito expressivo também. Okay? Como o caso da WEG, por exemplo. Então, alguns riscos ao investirmos em ações. Então, eu já comentei no outro vídeo, né, mas temos ali volatilidade diária, o preço vai ser o preço de amanhã, muito provavelmente, que não é igual ao de ontem. Temos o risco político, porque se em um país específico, seja nos Estados Unidos, no Brasil, no México, se algumas decisões políticas começarem a protagonizar no mercado, causando oscilações tanto muito para baixo de preço, né? Tanto muito para baixo quanto para cima, se de repente o pessoal estiver mais otimista, temos que prestar mais atenção, pois o ideal é que esses fatores não sejam tão determinantes assim. A princípio, o que nós esperamos é que tenha ali uma solidez política, né? Que esses fatores não interfiram tanto na nossa vida. Riscos setoriais, então, cada setor tem diversos tipos de ação. Temos ali o setor de mineração, setores de petrolíferas, de aviação, enfim. Dependendo de como o setor, como aquele mercado estiver naquele período, pode ser que as ações tenham o seu preço impactados também, positivamente ou negativamente. Como no caso da pandemia, ações de empresas de aviação e de turismo foram algumas das que mais sofreram. E risco de governança também. Aí entra a questão de fraudes. Então, caso a empresa esteja de fato fazendo maracutaia, como eu vou dar exemplos ali mais adiante, ela pode literalmente pegar e falir. Então, temos alguns exemplos históricos aí. Então, falando sobre exemplos de problemas, vamos voltar lá para o século XVIII, na Grã-Bretanha, e temos ali um evento que talvez tenha sido um dos pioneiros ali se tratando de bolhas especulativas envolvendo ações. Nós temos ali a bolha das tulipas, né, que envolveu mais questão de mercados futuros, que eu vou falar em outro vídeo, mas no ano de 1720 tivemos esse problema, que foi o South Sea Company, era uma empresa
a princípio privada, que ela começou a fazer alguns negócios com o governo da Inglaterra. Então, o que acontecia? Nessa época, a Inglaterra estava passando por um momento de pós-guerra com a Espanha e estava com um endividamento muito alto. Eles emitiram títulos de dívida e estavam tendo que pagar esses títulos de dívida, né, para a população. Foi então que, em conluio com essa companhia, né, que era um período que estavam ainda havendo muitas expedições ultramarinas, que o governo e a empresa chegaram a um acordo para que fosse possível as pessoas trocarem um título de dívida pública do governo por uma ação dessa companhia, a South Sea Company, então a Companhia dos Mares do Sul. Pois, de fato, havia muito comércio ali com a América, né, principalmente com a América Portuguesa, que era o Brasil e a Espanhola, e o que aconteceu foi o seguinte: muitas pessoas fizeram isso, né? A empresa teve ali um aumento, uma valorização bem expressiva em pouco tempo. Mas o que acontece? Isso era mais um esquema do que de fato investimento, né? Que a empresa ganhava porque ela ia receber o título, né, em troca, ela ia receber os pagamentos do governo pelo título, então ia dar um fluxo de caixa para ela, e ela ia ficar emitindo mais ações, então mais ações, e o pessoal trocando títulos, enfim, e aí isso criou uma bolha, porque por essa empresa, né, que ela fosse de fato fazer muito trabalho ali em relação ao transporte marítimo, fosse dar grandes lucros e grande crescimento, mas não foi o que aconteceu. Então foi muita especulação e pouco retorno de fato. A empresa estava ganhando com o pagamento dos títulos públicos, né, do governo, mas ela não entregava nada, né, não tinha nenhum ganho real. E quando a realidade chegou, o preço das ações despencou, né? E teve até um caso um pouco inusitado, né, que o próprio físico Isaac Newton, ele sofreu com essa perda, né? Ele trabalhou se eu não me engano, ali foi no Ministério da Moeda, era algo nesse sentido, né? Ele tinha ali um cargo público na parte de economia, ele não era nenhum leigo no assunto, muito pelo contrário, mas você vê que até mesmo grandes gênios também podem cair em bolhas especulativas. Então foi o que aconteceu e talvez tenha sido o grande primeiro exemplo. Já o caso Enron, tem até um filme que comenta sobre isso, ele está disponível no YouTube. A Enron era uma das grandes empresas dos Estados Unidos nos anos 2000 e ela atuava principalmente no setor de energia, né? Ela tinha feito ali algumas mudanças, tinha passado por fusões e ela chegou até a valer 70 bilhões de dólares. Então, se tratando de anos 2000, é muita coisa, né? Ela estava no top 7 das ações nos Estados Unidos naquela época. O problema é que o seu valor de mercado só chegou a esse ponto porque ela manipulou seus balanços, né? Ela passou por... ela fez grandes, o que a gente fala ali, o termo maquiagens, né? Ela contratou auditores que faziam parte do esquema também e maquiou muitos balanços, escondeu muitas dívidas, muita da receita dela vinha de contratos futuros, e como o próprio nome diz, contratos futuros, a princípio os ganhos você vai ter no futuro. Mas ela já registrava esse ganho como presente. Então, isso é balanço, né? Achando que o ganho é maior do que ele realmente é. Está muito positivo. A tendência é que o preço da ação se valorize também, acompanhando a evolução do balanço. Com isso, ela criou esse grande hype, né? Todo mundo achou que ela estava super bem, mas ela mesmo, depois, os dirigentes confessaram que faziam maracutaias no nível de criar até a empresa de fachada para esconder as dívidas. E aí o balanço ficava bem limpinho. E por conta disso, a empresa quebrou, né? Em poucos meses ela foi à falência. Em 2002 teve uma lei que foi promulgada chamada Lei Sarbanes-Oxley, que muitas das empresas hoje de capital aberto, ainda que se acaso elas queiram emitir ações no mercado americano, né, serem negociadas lá, elas têm que aderir isso também. Mesmo as empresas americanas, elas falam que essa lei é uma das leis mais pesadas em termos de compliance, então em termos de controles internos dentro da empresa, para que tenha de fato ali a boa governança corporativa, que tenha auditores independentes e tudo seja bem correto, né? Então foi como posso dizer, não vou nem falar que foi uma vingança, né? Mas foi um golpe letal nesse sentido para que as empresas sejam cada vez mais desincentivadas a fazer essas fraudes. O problema é que muitas empresas que estavam trabalhando direitinho também sofreram com isso. Então, por conta da Enron,
até hoje nós temos que ver isso, né? Essa questão do compliance bem burocrático, né? E que gera custos para a empresa também. Então, esse foi um outro exemplo mais contemporâneo. No Brasil, nós também temos o exemplo da Varig, que ela era até uma empresa de motivo de grande orgulho nacional, né? Uma companhia aérea brasileira. Só que o que acontece, como eu comentei ali em outros slides, né? Ela teve uma má gestão financeira, teve excesso de dívidas, decisões estratégicas ruins, explorou mal os mercados e por conta disso ela foi à falência. Então a lição que a gente tira daqui é que por mais queridinha que seja a empresa, por mais legal, mais bonita, que todo mundo ame a empresa, se ela não der resultado, inevitavelmente ela vai falir. E estamos ali repletos de exemplos nesse sentido ao longo do tempo. Então, qual que deve ser a mentalidade do verdadeiro acionista? E quando eu falo verdadeiro acionista, eu estou ali tirando aquele pessoal que é especulador, que é tigrinho, é bet. Cara, não é essa mentalidade que você aplica em ações, tá? Você pode fazer day trade, o mercado tem para isso, não tem nada de errado nisso. Mas quando você quer realmente ter essa mentalidade de investir consciente, primeiro, você tem que pensar como sócio. Um sócio de longo prazo. Se você vai entrar num negócio, você vai entrar, vai querer comprar uma padaria, investir na padaria, você vai ter que pensar, quanto tempo eu vou ficar aqui, essa padaria está funcionando, quem que é o gestor, enfim. Pensar realmente como que você vai fazer isso aqui funcionar, tá? Estudo e disciplina são fundamentais. Eu comentei ali só um pouco sobre análise fundamentalista, análise técnica, um pouco de governança corporativa. Só esses comentários já deixam mais do que claro a importância de você estudar para tomar boas decisões. E bem como também, caso não seja você que vai tomar a decisão, estudar e ter disciplina são fundamentais. A disciplina principalmente para não vender ali em momentos de baixa e nem tomar decisões impensadas e imprudentes, ok? E lembrar que ações são pedaços de empresas. Você não está comprando papel, tá? Você está, de fato, participando ali, claro, podendo correr riscos, mas também podendo ter bons retornos se você tomar boas decisões. Então, encerrando aqui a nossa apresentação, vamos concluir os principais pontos, que se tratando de ações, nós estamos falando de sociedade, né, de participação, de skin in the game da pessoa dentro do processo, que a história nos ensina bastante, tanto com bons exemplos quanto maus exemplos, mas se vemos que até grandes mentes como Isaac Newton caíram ali em rascadas, né, em roubadas, se nós não estudarmos, não prestarmos atenção, não deixarmos nossos vieses de lado, nós podemos cair nisso também. E temos que ter a mentalidade certa, que é pensando como sócio de longo prazo e não como especulador de curto prazo. Agindo dessa forma, a tendência é que tenhamos ali resultados bons e alcançar nossos objetivos no longo prazo. Muito obrigado e espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima.